Família Crescer, a paz do Senhor. Continuando a nossa leitura bíblica, Deuteronômio, capítulo 19. Quando o Senhor, seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra dá a vocês, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês para que dela tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, seu Deus, está dando como herança a vocês e façam nela vias de acesso para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá para salvar a vida, se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo, se um homem for com o seu amigo cortar lenha na floresta e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a vida. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo enfurecido e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo, muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre ele e o seu próximo. É por isso que ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor, seu Deus, aumentar o seu território, como prometeu sobre juramento aos seus antepassados, e der a vocês toda a terra que prometeu a eles, separem então mais 3 cidades. Isto acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda esta lei que hoje ordena a vocês, amar o Senhor, seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, a qual o Senhor, seu Deus, dá a vocês por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Mas se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo, e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra. Não tenha piedade dele, eliminem de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Não mudem os marcos da divisa da propriedade do seu vizinho, que os seus antecessores colocaram na herança que vocês receberão na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês, para que dela tomem posse. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, deem-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Capítulo 20. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a vocês. Os oficiais dirão ao exército: há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outra dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro se case com ela.
Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhe primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos, dados pelo Senhor, seu Deus. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, seu Deus, dá a vocês por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. Conforme a ordem do Senhor, seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Capítulo 21. Se alguém for encontrado morto no campo, na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês, para dela tomarem posse, sem que se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades vizinhas. Então as autoridades da cidade mais próxima do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi posto jugo, e levarão a um vale de terras nunca aradas, nem semeadas, e aonde haja um ribeiro de águas perenes. Vocês quebrarão o pescoço da novilha. Depois os sacerdotes descendentes de Levi se aproximarão, pois o Senhor, seu Deus, os escolheu para ministrarem e para pronunciarem bênçãos em nome do Senhor e resolverem todos os casos de litígio e de violência. Então todas as autoridades da cidade mais próximas do corpo lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado no vale, e declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos viram quem fez isso. Aceita, Senhor, esta propiciação em favor de Israel, o teu povo, a quem resgatastes, e não considere o teu povo culpado do sangue de um inocente. Assim a culpa do derramamento de sangue será propiciada. Desse modo vocês eliminarão de vocês mesmos a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois fizeram o que o Senhor aprova. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos e o Senhor, o seu Deus, os entregar em suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois você poderá chegar-se a ela e tornar-se seu marido, e ela será sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixa ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. Se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida, se o filho da mulher que ele não prefere for de fato mais velho. Ele não terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher
E ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contamine a terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês por herança.